Som. Vamos dar início à reunião. Havendo quórum, declaro aberta a 27ª sessão extraordinária de 2019 e solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Colegas vereadores, funcionários da Câmara Municipal, munícipes aqui presentes, servidores públicos, desejo a todos uma excelente noite. Nós estamos aqui para a 27ª sessão extraordinária de 2019 e passando a ordem do dia com a leitura do projeto de lei número 104 de 2019, apresentado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 33.540 por anulação de dotação orçamentária. A lei autoriza a abertura de crédito adicional especial para anulação de dotação orçamentária nos termos do artigo 42, 43 e 45 da Lei 4.320/64 do parágrafo 2º do artigo 67 da Constituição Federal. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial na rubrica orçamentária da manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e outros, serviços de terceiros, pessoa física, fonte 100, recursos ordinários, sendo um para o exercício 2019 no valor de R$ 2.580 e o outro para o exercício 2020 no valor de R$ 30.960. Para efeito do disposto do artigo 2º da lei, fica anulada a rubrica orçamentária da manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura e outros. Para anulação referente ao exercício 2019, o valor é R$ 2.580. Para anulação referente ao exercício 2020, o valor é de R$ 30.960. Fica autorizado ainda o Poder Executivo a suplementação ou anulação entre a dotação prevista no artigo 2º da lei e das demais dotações da LOA de 2019 e 2020. Os valores referentes a crédito aberto na lei integrarão o limite dos 30% autorizados no inciso 3º do artigo 5º das leis municipais 1154, 21 de dezembro de 2018, a LOA, 1258, 17 de dezembro de 2019, a LOA 2020. Ficam autorizados ainda, em decorrência da lei, alterações nas peças orçamentárias do município. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Leitura do projeto de lei número 105 de 2019, apresentado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 22.572 por anulação de dotação. Esta lei autoriza a abertura do crédito adicional suplementar no âmbito do município, em cumprimento dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar para anulação de dotação no valor de R$ 22.572, com ações de tratamento fora do município, TFD, outros serviços, terceiros, pessoa jurídica, fonte 102, receita de impostos e transferências, R$ 22.572. Para efeito do disposto do artigo 2º da lei, fica anulado o valor de R$ 22.572 na rubrica orçamentária da Secretaria Municipal da Educação, apoio a ensino superior e auxílio financeiro a estudantes, fonte 100, recursos ordinários, R$ 22.572. Ficam autorizadas adequações na lei, na LOA, na LDO e no plano plurianual vigentes do município. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Leitura do projeto de lei número 0106 de 2019, apresentado pelo prefeito municipal, que altera o artigo 3º da Lei Municipal 1245, de 3 de dezembro de 2019. Esta lei altera o artigo 3º da Lei Municipal 1245, de 3 de dezembro de 2019. O artigo 3º desta lei, de 3 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Para efeito do disposto no artigo 2º da lei, ficam utilizados recursos de provável excesso de arrecadação, a receita de transferência de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização de Profissionais da Educação Básica do Fundeb, fonte 118, transferência do Fundeb para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício de 119. Transferência do Fundeb para aplicação de outras despesas da educação básica até o limite de R$ 471.022. A lei entra em vigor na data de sua publicação.
Tá boa, né? Nós teríamos nesse momento a leitura de uma emenda modificativa ao projeto de lei complementar 009. Mas a mesa diretora optou pela retirada tanto da emenda da pauta quanto do projeto de lei complementar 009. Acontece que nós temos esse projeto aqui desde a segunda-feira para tramitação e pediu-se uma reunião com os servidores motoristas, o que aconteceu essa semana, ontem, se não me falha a memória. E hoje, no final da tarde, os vereadores apresentaram uma emenda modificativa. Os vereadores Paulo Henrique Pinto Monteiro, Jefferson Rubens da Costa, José Odair Marinho e Luiz Cláudio Barros Magalhães. Tendo em vista que alguns vereadores estiveram viajando a semana toda para Belo Horizonte, e nós tomamos conhecimento, sobretudo alguns vereadores tomaram conhecimento dessa emenda só agora, quando chegaram na Câmara Municipal, entendemos, a mesa diretora, que nós vamos precisar de um tempo maior para analisar essas questões. Entendendo também que não é um projeto de urgência que precisa ser votado essa semana e nem esse ano, por se tratar realmente de mudanças importantes, mas que podem ficar para um segundo momento, esses dois projetos não serão votados hoje, ficam retirados da pauta. Presidente. Pois não. Boa noite a todos que nos ouvem, público aqui presente. Só para relembrar que foi pedido pelos colegas vereadores na reunião ordinária que se transferisse a votação deste projeto e de outros dois para hoje, só para relembrar. E que ontem, na verdade, ou em função da chuva ou do aviso de última hora, a reunião teve a presença de um funcionário só. Mas eu digo tudo isso para reafirmar à mesa diretora essa atitude de retirar os projetos, dar tempo aos vereadores e à população de conhecê-los. Então, faço essa intervenção para agradecer à mesa diretora pela retirada desse projeto. Muito obrigado. Presidente, com licença também. Boa noite a todos os motoristas presentes aqui na Câmara Municipal, servidores públicos, aos colegas vereadores, funcionários da Câmara Municipal, e reiterar o que o colega vereador Luiz Cláudio acabou de afirmar, que foi muito corrido para a gente esse final de ano com relação ao estudo dos projetos e assuntos que vieram para a Câmara, em especial este projeto que altera o Estatuto do Servidor Público Municipal. Antes desse projeto chegar à Câmara Municipal, o Poder Executivo deveria ter providenciado reunião ou audiência para dar ciência aos funcionários que serão possivelmente atingidos com os efeitos desta lei, o que não ocorreu. Então a Câmara, através da comissão, se organizou para que isso acontecesse, né? De última hora, com correria, mas ainda em tempo. E a sugestão de alteração que propõe na emenda que nós apresentamos hoje, nada mais é que substituir, né, o inciso 3º do artigo 10 da presente lei, substituindo os números, trocando de 2/3 para 3/3. Embora seja um assunto simples, jamais tentarei obstruir qualquer estudo que qualquer vereador solicitar. Então, entendo como justo, para que todos os motoristas tenham ciências que serão atingidos, também todos os servidores que tratam questão de aviso prévio, e também os demais vereadores que estavam em viagem e outros, para que tenham total conhecimento, retire suas dúvidas e com tranquilidade possamos votar com consciência. Então, o plantão de sobreaviso. Então, entendo como justa essa decisão, para que todos tenham conhecimento, podemos discutir de melhor maneira e futuramente votá-la. Obrigado. Senhor presidente, também, com vossa permissão, quero desejar uma boa noite a todos, funcionários aqui também, colegas que também são funcionários e estão presentes aqui. A presença de vocês é muito importante
para todo esse processo que estamos analisando e a pauta estava pré-determinada para hoje, mas eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito desse projeto. Na sessão anterior de segunda-feira também eu fiz um pedido aqui à presidência, à mesa diretora, que acatasse o pedido, meu pedido e dos nossos nobres colegas vereadores da comissão, para que o projeto também tivesse mais tempo para poder que o nosso funcionalismo que fosse atingido com esse projeto, com a aplicação dele, que tivesse conhecimento, tempo suficiente para poder também se manifestar. Sou muito favorável também a que todo projeto que envolve a questão do servidor público tenha que ter a participação, sim, primeiramente, do funcionalismo como um todo, que principalmente que está interessado na matéria, para que possa ser discutido antes de entrar em votação. Analisando por esse projeto, a presidência acatou esse pedido nosso para que o projeto viesse a ser votado ainda hoje. E, dentro dessa consideração da mesa diretora, nós estivemos reunidos hoje, não através de comissão, e sim como vereadores independentes, para que o que nós poderíamos estar sugerindo para que a aplicação dessa lei não viesse afetar diretamente os plantonistas dentro do serviço da prefeitura. Ou seja, nós temos plantonista motoristas, plantonista do serviço de água e esgoto, não sei se tem mais alguns, o Manuel, que trabalha diretamente. O coveiro, lá da parte do cemitério. Acho que são essas categorias que têm um interesse maior dentro desse projeto. Parte do projeto realmente precisa ser, foi considerado por nós, que pode ser aplicado imediatamente, sem problema algum. Pelo contrário, vem regulamentar e acertar a legislação, tanto para o funcionalismo e para o poder e a prefeitura do setor da administração. E quanto ao pagamento desse plantão, foi aonde que nós detectamos essa situação, onde que pudesse trazer algum prejuízo às categorias que exercem essa função de plantão nos finais de semana. Pois bem, nós, como os vereadores independentes, fizemos análise dessa sugestão e apresentamos essa proposta, que é onde está demais outros colegas vereadores que realmente não tomaram conhecimento. E eu sou a favor, sim, também, a mesa diretora está trabalhando corretamente e pedir para retirar o projeto. Mesmo retirando agora, vocês não serão prejudicados em nada, darão sequência da forma que vem sendo feito, até que se resolva os nobres colegas vereadores que não têm conhecimento, que tomam conhecimento dessa emenda e que, no final dos estudos, que nós sentemos junto aqui na discussão e que seja aprovada essa intenção que nós estamos propondo. Então, vejo que a atitude da presidência, da mesa diretora, está fazendo isso, é acertada, como demais outros projetos também, que eu vejo que deveria ter a mesma atitude com relação a esse, mas falarei dentro de cada projeto que a gente for analisar. Era o que eu tinha para falar, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Senhor presidente, boa noite, secretário, boa noite a todos os servidores presentes. Senhor presidente, eu também quero agradecer a retirada do projeto. É justo que os outros vereadores também façam análise do projeto. E quero falar para o Zé que a gente teve reunido ontem à tarde, hoje de manhã e hoje à tarde, sim, como comissão, porque hoje entraram 3 projetos, a gente já analisou eles, já demos os pareceres, trabalhamos nessa emenda que não deixaria os funcionários serem prejudicados, no entender nosso, né, lógico, com a assessoria aí do João Paulo e do nosso assessor jurídico, o Dr. Rafael,
que trabalhamos à tarde, eles foram nos ajudando a chegar nessa emenda. Então eu fico satisfeito com a atitude da mesa diretora de dar um tempo a mais para que esse projeto seja trabalhado melhor e posteriormente seja votado com a reunião com os funcionários. Obrigado, presidente. Perfeitamente. Bom, então só fazendo uma conclusão para que os presentes entendam. Esse projeto de lei seria votado segunda-feira. As comissões envolvidas no estudo dos projetos solicitaram a retirada dele para que fosse votado hoje, mas da reunião da comissão, do estudo dos vereadores, surgiu uma nova proposta para esse projeto, que alguns vereadores, ou seja, a maioria dos vereadores ainda não conseguiram estudar e entender. Então, dessa maneira, nós não vamos votar esse projeto hoje e provavelmente nem votaremos esse ano. Mas quando for marcada a votação, vocês serão informados disso também. É o compromisso da Câmara Municipal com vocês. Tá ok? Senhor presidente, só mais uma vez, antes de ser marcada uma nova votação, pedir que a reunião com os interessados seja feita antes de levar a plenário para a votação. Perfeitamente. Nós vamos então passar agora a discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei complementar 007/2019, apresentado pelo prefeito municipal Evaldo Ribeiro de Barros, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Tendu e da outras providências. Leitura dos pareceres. Só antes, Cleber, também gostaria rapidamente, 30 segundos. Eu tive acesso com o Bene, apesar da gente estar viajando, nós também tivemos acesso a esse projeto, que era o que dizia respeito ao funcionalismo público, mais diretamente. Nós vimos lá com relação ao sobreaviso, que a lei federal preconiza 1/3. A prefeitura hoje paga 100%, né, que são os 3/3. E esse novo projeto previa 2/3, né? Então, essa que foi a parte que ainda carece, teve a emenda que entrou agora também. Então, 2/3 é um valor acima do que a lei federal até preconiza, mas como veio a emenda, essa que ficou a dúvida, se pode se pagar legalmente falando os 100% ou se não pode. Então, esse motivo que a reunião necessita também de maior estudo. Parecer 85 da assessoria jurídica. Trata-se do substitutivo ao projeto de lei complementar tombado sob o número 7/2019, autografado pelo chefe do executivo local, pretendendo instituir o novo Código Tributário do município. Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não detecto vício, sendo concorrendo entre o chefe do executivo e o parlamento, posto não constar na matéria no rol das atividades privativas do prefeito previsto no artigo 44 da Lei Orgânica. Igualmente correta a escolha do projeto de lei complementar para a matéria, a rigor no que dispõe no artigo 43, parágrafo único, inciso 1º da Lei Orgânica, o qual subsume a codificação tributária municipal ao princípio da reserva de lei complementar. Acerca do conteúdo, verifica a matéria é de índole tributária, própria e adequada a um código tributário, pois versa sobre diretrizes gerais de direito tributário, na forma do artigo 146, inciso 3º da Constituição da República de 88, já contempla dispositivos afetos e obrigação tributária de lançamento, crédito tributário, prescrição, decadência, etc. Outro sim de lei instituidora, modificadora de tributos e competência do município, a saber impostos, taxas de contribuição de melhoria, além da CIP, que é a contribuição para custeio de serviços de iluminação pública. Na medida em que se define fatos geradores contribuintes, alíquotas, bases de cálculos e formas de cálculo, além de outros aspectos atinentes à hipótese e incidências de tais tributos, bem como infrações e penalidades, atendendo assim ao princípio da tipicidade tributária preconizado no artigo 97, pelo qual a de lei que institui tributo deve esgotar todos os dados necessários à identificação do fato gerador e à quantificação, o cálculo do tributo. Desta feita, haverá revogação expressa ou tácita das leis instituidoras dos municípios, caso aprovada a promulgação do novo Código Tributário Local nos termos do presente projeto. Não enxergo óbice jurídico ao fato dos tributos municipais em espécie e das regras definidoras e suas incidências constarem todas no Código Tributário Municipal, ao invés da costumeira prática de instituição por leis separada. A compilação da maior parte da legislação tributária local em único diploma legal, inegavelmente, é medida que facilita a sistematização e a consulta da matéria, o que entendo louvável e salutar em termos de praticidade.
Ademais, friso que nesta proposição substitutiva, a administração gentilmente escolheu sugestões de alteração assinaladas por essa assessoria jurídica legislativa, por ocasião da análise preliminar do projeto original, no que vão desde pequenas correções ortográficas até modificação redacional com supervisões e ou acréscimos de vocábulos e dispositivos para melhor adequação de dispositivos de Código Tributário Nacional, jurisprudência, especialmente o STF e o STJ, segundo o modesto entendimento dessa consultoria. Esta assessoria também não cogita o projeto substitutivo sobre a análise de ofensa aos princípios constitucionais da tributação, e menos aparentemente. Logo, diante dessas considerações, tem que o projeto está formal e materialmente apto, e destaco ainda sua redação em linguagem acessível e clara, de modo que os merecedores de nossas homenagens profissionais carregados pelo texto e anteprojeto. Destarte após apreciação e parecer favorável da outra Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final, opinando obrigatoriamente Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, seja o projeto encaminhado ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer aprovação por maioria absoluta, por se tratar de projeto de lei complementar. Uma vez aprovado, seja emitido ao CAID para sanção e promulgação. Lembro que, por força do princípio da anterioridade de previsão constitucional no artigo 150, inciso 3º, a linha B, acaso aprovado e sancionado o novo CTM, os dispositivos relacionados à instituição ou modificação dos tributos municipais em espécie, terão sua eficácia postergada para o exercício financeiro seguinte, ao da publicação da lei complementar, observando-se ainda a anterioridade 90º, a depender da data de publicação, conforme a linha C do mesmo artigo 150, inciso 3º da Constituição de 88. À vista disso, ou sugerir à Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final que suprima do derradeiro artigo do projeto a referência de que os efeitos da lei complementar terão vigência a partir de 1º de janeiro de 20, até mesmo porque, com promulgação, a lei já passa a existir, já é vigente. Apenas a eficácia de alguns dispositivos, no caso, é que será deferido. Por fim, e apenas para constar, vislumbro que a proposição substitutiva em tela encontra amparo no artigo 144 do Regimento Interno desta Corte de Leis, e por interpretação ampliativa e combinativa do artigo 113, a possibilidade de apresentação de substitutivos também se estende ao prefeito, mormente para matérias administrativa e privativa, bem assim para aquelas que lhe permitem iniciar o processo legislativo porque é iniciativa concorrente, como é o caso. Somente a título de ilustração verifiquei que a apresentação de projetos substitutivos pelo chefe do Executivo é perfeitamente acolhida no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas, conforme extraído no conceito substitutivo no sítio eletrônico daquele Parlamento Estadual. O regimento interno da Câmara é bastante lacônico no que se refere à disciplina de tramitação de emendas substitutivas. Logo concluo que, diante de ausência do rito mais específico ou especial, a tramitação seguirá as regras gerais, como se infere no artigo 132 do diploma regimental. Sugiro que a proposição substitutiva seja juntada nos mesmos autos do projeto original, segundo a interpretação que faço do comando incerto no artigo 123 da norma regimental. E uma vez aprovado o projeto substitutivo pelo plenário, restará prejudicada a proposta primitiva consoante que dispõe no artigo 69 do parágrafo 2º, inciso 2 do mesmo regimento, devendo ser arquivada em seguida. É o parecer sob censura pela legalidade e juridicidade do projeto, complementar pugnando por sua normal tramitação legislativa. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de parecer pela constitucionalidade, legitimidade técnica legislativa e no mérito estão de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. A comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Iniciando a discussão e votação, como voto, vereador Éder. Aprova. Vereador Beni. Senhor presidente, eu me perdi aqui um pouquinho. Está em votação o quê? Oi? O projeto já? Tá. O projeto? Eu gostaria de fazer uma sugestão, senhor presidente, da gente, antes de colocar em votação diretamente, a gente fazer uma discussão primeiro, para depois... Não, já está em votação. Em votação? 2 vereadores já votaram. Mas é possível acolher o pedido do vereador, no caso, para que a gente possa esgotar todas as possibilidades de discussão melhor do projeto. Eu não tenho nenhuma pretensão de colocar empecilho nenhum com relação ao andamento do processo. Longe disso. Vejo a necessidade do projeto estar de uma nova lei, de um novo projeto. Ajudei na confecção desse projeto como administrativo, mas tem pontos ainda que é importante que a comunidade, nós vereadores, aqui como um todo,
eu que eu conheço bem da matéria, estou preparado para poder discuti-la e para votar também, eu estou preparado para votar. Isso não quer dizer que eu quero retardar, não. Eu quero trazer o assunto para que a nossa comunidade possa entender melhor um pouco aquilo que está sendo proposto. É uma matéria muito relevante para a comunidade como um todo, porque nós estamos alterando uma legislação que veio lá de 1986, e agora com uma nova estrutura, com novos argumentos da administração pública, com nova legislação, com tudo isso, da importância que nós temos. E temos também, como Vossa Excelência entendeu que o projeto da planta genérica de valores mereceria, por parte da Câmara, tanto que Vossa Excelência, não por iniciativa própria, o projeto está em vossas mãos e não ainda veio para as comissões, achando que merece um estudo melhor. E com relação ao estudo do projeto que nós estamos em debate, analisando e votando, porque a legislação, o regimento interno nosso, ele fala da discussão e votação. Então, essa discussão e votação, nós poderíamos provocar o debate do projeto e depois entrar em votação definitiva nessa sessão, nesse momento. Eu não sei se essa votação é uma votação única, e se é a primeira votação, se nós teremos a segunda votação, ou está incluindo as duas votações numa só, que isso não colocou em discussão esse ponto de vista também. Então, tudo isso eu queria levar em consideração, apresentar a Vossa Excelência uma alternativa, porque eu gostaria de discutir com os nobres colegas, aqueles que queiram discutir, não que todos. Eu não estou provocando que todos devem de falar. Não. Se algum colega vereador que queira falar a respeito desse assunto, que é de uma extrema importância para a nossa comunidade, até porque esse projeto, eu vejo que deveríamos ter provocado uma audiência com a comunidade, com os representantes das entidades que seriam afetadas com isso, como, por exemplo, a associação comercial que representa o comércio local, que tem muita coisa que vai afetar o comércio local. Nós pensamos que não, que esse projeto viria ou não viria com algum aumento, e do meu ponto de vista, Vossa Excelência entendeu que não, mas no meu ponto de vista, vejo que trará um aumento significativo à nossa população. Tendo em vista que esse projeto estava previsto uma inflação acumulada durante o ano de uns 5%, e isso quando a assessoria jurídica trabalhou nesse projeto, apresentou e a administração encaminhou prevendo isso. Hoje nós temos uma previsão de meta de inflação acumulada de 3%. Só aí já é representativo no bolso da nossa comunidade em 2%. E 2% representa no reajuste da UFIR, que ela está prevista para... hoje, só para ter uma ideia, hoje ela está em R$ 347. Pelo projeto enviado pelo Executivo, vai para 365. Isso representa 5,3% mais ou menos, enquanto nós temos uma inflação prevista, acumulada, de 3%. Então, isso, ao final das contas, todas as taxas, elas são reajustadas pela UFM. Então, é um assunto que é muito de extrema importância. Eu vejo que o debate sobre esse assunto é importantíssimo para que a comunidade nossa não seja afetada diretamente. Caso Vossa Excelência entenda, está aqui o meu ponto de vista como colaborador, como ponto de vista do vereador eleito pela comunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Ô, vereador José, eu respeito as suas colocações, mas eu discordo delas no sentido de que nós já tivemos algum tempo interessante para estudar esses projetos e nós já iniciamos a votação, nós entendemos que precisamos continuar com ela. Como voto o vereador Jefferson Rubens da Costa. Senhor presidente, considerando os estudos da comissão,
das comissões, ou melhor dizendo, e também fazendo referência às palavras do vereador José Aldair, vejo que o reajuste de 5,13 em cima da UFM, que era de 347,17, hoje vai para 365, e o índice, ele está acima do índice de novembro de 2018 a novembro de 2019, que ficou em 3,37%. Então vejo que realmente teria que ser um projeto melhor trabalhado, melhor estudado, melhor conversado com a população, porque isso afeta diretamente os munícipes da cidade. Vejo que o código tem que ser revisado, tem que ser reformulado, mas vejo que poderia ter também assim um melhor trabalho. Já que já está em votação, eu voto pela reprovação do projeto. Como vota o vereador José Aldair Marinho? Senhor presidente, posso utilizar a tribuna para manifestar meu voto? Pode. Senhor presidente, mesa diretora, membros da mesa diretora, caros colegas vereadores, público, funcionários aqui presentes, muito obrigado pela presença. Hoje vocês manifestaram assim, uma situação muito importante em defesa dos direitos, interesse da classe. Enfim, nós estamos aqui para trabalhar visando o bem comum da nossa comunidade e o bem-estar de todos. Eu, como vereador, como servidor público, não deixarei de manifestar e de trazer em consideração todos os argumentos, a maneira que devemos de estar trabalhando e atuando, até porque jamais fugirei das minhas responsabilidades e dos interesses da comunidade. Pois bem, nós temos aqui agora tratando de um assunto de extrema importância para a nossa cidade de Itanhandu. Estamos tratando de uma votação de um projeto de lei que ficará registrado por muitos anos, muito tempo, e a responsabilidade é toda nossa. Eu como vereador, eu como servidor público, como oficial da administração que eu sou, participei, sim, da elaboração desse projeto. Tecnicamente, eu vejo que é uma necessidade importante e que Itanhandu precisa fazer essa atualização, de fazer a junção das leis que tiveram a partir de 1900, que esse código nosso, ele é de 1986, e tivemos várias outras leis ao longo do período, do tempo, e que precisa estar condensado numa só lei, num só corpo, para que isso facilite toda a interpretação, análise, consulta e aplicação dessa legislação municipal. Com isso, comunidade de Itanhandu, caros público aqui presente, eu levei agora um pedido à nossa presidência, à nossa mesa diretora, através do nosso presidente Cleberson, para que talvez a gente pudesse não postergar a aprovação desse projeto, mas que pudesse, em alguns pontos de vista, como eu fiz uma manifestação aqui, que eu vou repeti-la, para que a comunidade possa entender melhor. Mas, segundo o presidente, pelo fato de estar em votação, mas eu acho que poderia ter levado ao plenário para que pudesse ser analisado esse pedido. Ele entendeu que não, pois bem, a presidência está sob o comando dele, tem toda a autonomia para poder estar decidindo. Mas eu vejo que, no bom senso, como a mesa diretora ela propôs a retirada no projeto anterior, e nós manifestamos o nosso apoio,
que foi uma iniciativa própria da mesa também, eu esperava também que esse pedido pudesse tal, mas ele tem todos os argumentos dele e eu não quero entrar no mérito desse detalhe. Então vamos ao ponto importante desse projeto do Código Tributário. Fiz uma manifestação aqui com relação que ele vem fixar a unidade fiscal do município, é uma unidade que serve de base para atualização de todas as taxas e tributos municipais. Abrange quase tudo, coleta de lixo, taxa de licença para funcionamento, ISS, enfim, tudo aquilo que está vinculado a ela, que é a unidade fiscal do município, que é criado, pois bem, a lei determina que está corretamente. A estrutura do Código Tributário está totalmente legal, tanto que recebeu do assessor jurídico manifestando sobre a legalidade dele, e a comissão, por nós também analisada, manifestamos também que está legal, dentro da legalidade, para ser colocado em discussão. Agora, com relação ao conteúdo da maneira que foi estabelecida pelo prefeito, pela administração, a administração entendeu que essa fixação da taxa, da UFM, fosse levada em consideração como uma inflação estimada em torno de 5%. E isso a administração era o que era previsto também de agosto, do início do ano, até no meio do ano, até a confecção desse projeto que foi apresentado. Mas hoje, com a economia estabilizada, da forma que está o governo trabalhando, a inflação ao longo ela vem se encolhendo, ela está se encolhendo cada vez mais. E hoje, ela acumulada de novembro a novembro, ela está em torno de 3% e alguma coisinha a mais. E com isso, o que acontece? Se a gente votar um projeto de lei, o projeto dessa lei complementar do Código Tributário, nós estamos elevando essa unidade fiscal do município, que é a base de cálculo do ISS, taxa de licença, taxa de coleta de lixo, taxa de água e esgoto também, que agora seria a partir dessa lei, que ele está inserido, que antes ela era fixada através de um decreto do Executivo, enviado anualmente. E agora ela faz parte do contexto, veio, não sei se os novos vereadores tomaram esse conhecimento, veio incluso no projeto substitutivo, orientado pelo nosso assessor jurídico. E com isso, está prevendo um reajuste, só de um caso, da menor taxa que é cobrada da casa até 60 metros quadrados, é onde o menor de poder aquisitivo que tem as pessoas de baixa renda, de menor renda. Quer dizer, a pessoa de menor renda geralmente tem uma casa a menos de que 60 metros quadrados. E isso vai representar para eles, na cobrança de água, pelo cálculo que nós fizemos, em torno de 15%. Então, olha, esse tipo de atualização, ela dentro do novo projeto, ela até que acontece, mas nós estamos aprovando um reajuste de 15% em cima de uma tarifa de água para o menor poder aquisitivo. Então, isso é uma responsabilidade muito grande da minha parte, como vereador, de estar admitindo e aceitando isso. Senhor presidente, já estou concluindo aqui. Esse é um ponto importante que eu vejo da minha visão como vereador, que estou aqui defendendo os interesses, tanto da parte da administração e do interesse da nossa comunidade como um todo. O código em si é um bom código, que nós tivemos uma assessoria jurídica contratada para poder estar trabalhando. O doutor Fontinelli é uma pessoa de uma grande responsabilidade, tanto que ele atuou no Código de 86 e hoje ele vem nos ajudar aperfeiçoando isso. Mas essa decisão de reajuste, de aumento, cabe não a ele, cabe a nós, vereadores, se concordamos com isso ou não. Então, agora é a nossa vez, de como vereador, de estar decidindo sobre tal projeto. Então, diante de tudo isso, caros colegas vereadores, população que está nos assistindo, ouvindo,
vejo com muita responsabilidade esse meu voto. Eu gostaria que esse projeto tivesse a mesma atitude da nossa presidência, como teve da atitude da planta de valores, de deixá-la junto também para que fosse estudado de uma forma melhor, sem afetar muito o bolso do nosso contribuinte. Eu tenho essa preocupação. Mas alguém pode perguntar, mas Vossa Excelência, como administrativo, participa da elaboração desse código? Perfeitamente. Reconheço, tive participação sim, mas dentro do conteúdo estrutural do código. A decisão de vir com alíquotas e medidas feita que está provocando esse reajuste, isso é uma decisão administrativa do Executivo. Tá? Então, não fujo da minha responsabilidade de maneira alguma. Jamais fugirei, sustento tudo aquilo que eu faço em poder. Vejo a necessidade, sim. É importante fazer? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter o bom senso de olhar o lado do nosso contribuinte, do poder dessa lei que vai ficar registrada eternamente. Então, foi dentro desse pensamento, dessa filosofia de entendimento, que eu estou aqui manifestando, argumentando tudo aquilo que eu devo de falar aos nossos colegas vereadores e à nossa comunidade que está nos assistindo. Por essa razão, senhor presidente, como eu tenho que votar essa matéria já colocado em votação, eu realmente, diante dessas considerações, o meu voto é pela não aprovação do projeto. Como vota o vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães. Presidente, vou só fazer uma consideração antes, em relação ao que eu vejo como uma sugestão que o colega José Aldair deu, especialmente para a comissão que vai estar trabalhando o regimento interno. Então, se a gente precisar discutir essa ideia, né, nós faremos a título de regimento interno para lá dispor, para organizarmos o trabalho futuramente. Porque, da mesma forma, entendo que depois que começou a votação, ela tem que seguir. Né? Então, é uma excelente ideia, Zé Aldair, e eu, como presidente da Comissão do Regimento Interno, vamos ver como lá está disposto e, se for o caso, trazer ao plenário para ver qual o melhor caminho para discutir e votar os projetos. Em relação à votação do projeto agora, que nós estamos aqui, na verdade, nós estamos votando aqui hoje o Código Tributário do município. O novo Código Tributário do município trata de todas as taxas e de todos os impostos cobrados no município. As taxas, especialmente pela cobrança dos serviços públicos prestados. Os assuntos já justificados pelos colegas vereadores, em relação à unidade fiscal do município, eu acho que já ficou claro. Então, aumentando a unidade fiscal do município, a repercussão é aumentar todos os impostos e todas as taxas do município. Então, essa lei que nós estamos votando aqui hoje, no meu entendimento, depois de muitas horas de estudo, ela vai aumentar todas as taxas e todos os impostos do município. Quando que eu vou saber isso? Quando os impostos e as taxas foram emitidas no ano que vem, aí eu vou lembrar desse dia de hoje, do que eu estou falando e do meu voto aqui. Então, é isso que nós estamos votando aqui. Por questão dessa unidade fiscal, a princípio, todos estão sendo aumentados. Fora isso, está se criando nesse Código Tributário algumas taxas que o município até hoje não cobrava. É o segundo ponto que eu coloco. E o principal que eu acho desta reorganização tributária que o município precisa fazer, enquanto os cadastros do município não estiverem atualizados, todo aumento
penaliza o bom pagador e prestigia o mau pagador. O que eu estou querendo dizer? Qualquer taxa ou imposto que eu pague, enquanto o contribuinte que estiver na mesma situação que eu não estiver cadastrado lá, eu estou pagando imposto para quem não paga ter o mesmo serviço que eu. Esse é, para mim, um dos pontos mais importantes que a administração tinha que resolver. E a título de exemplo, e o exemplo que eu vou dar aqui foi tratado nas reuniões, porque por conta desse Código Tributário, eu participei pelo menos de umas 5 ou 6 reuniões aqui na Câmara, foi nos dito que o cadastro do IPTU, por exemplo, existe aí uma possibilidade de mais de 30% não estarem pagando. O ISS e o IPTU é a maior fonte dos impostos municipais, né, o que mais arrecada. Enquanto quem está pagando 30% não estão tendo os mesmos serviços, e quem paga, né, privilegia o que não está cadastrado. Então, o cadastro, para mim, do IPTU e do ISS, e de todos os serviços e taxas do município, para mim, era importantíssimo que eles fossem atualizados antes de se prever qualquer aumento ou correções que se tivessem que fazer. Ou seja, não pode privilegiar o mal pagador em detrimento do bom pagador, porque todos acabam tendo todos os serviços públicos. Então, ou seja, a questão de aumentar todos os impostos e taxas, a questão de criar taxas novas para o município, a questão do cadastro desatualizado de todos os contribuintes, me fazem, né, definir que, se a lei é importante, primeiro, a população talvez pudesse, né, ter sido ouvida através de audiência pública, enfim. E, além disso, que se fosse para fazer, não fizesse o aumento da unidade municipal, a unidade fiscal municipal deixasse no valor que era antigo, não representava aumento nenhum para a população de nenhum imposto. Mas, depois de muitas reuniões, depois de tratarmos esse assunto N vezes com os técnicos da prefeitura, com a secretária da prefeitura, com o escritório de advocacia que fez a lei, porque essa lei foi feita por um escritório que o município pagou para fazer essa lei. Tem a participação da prefeitura, obviamente, mas, né, enfim, foi muito trabalho, mas, infelizmente, o muito trabalho, o resultado é aumento de impostos para a população. E eu prometi aqui, nessa tribuna, no primeiro ano do mandato, em 2017, que eu não votava aumento de imposto. Correção, um dia eu posso até votar, que é natural, existem os índices oficiais, mas aumento, dia 20 de dezembro, de todos os impostos do municipal, todos os impostos e taxas que esse código regulariza, eu me sinto tranquilo de, né, passar esse final de ano sem dar esse presente de aumento de impostos para toda a população do município. Por isso eu rejeito o projeto. Como voto, o vereador Manuel Vicente. Bom, boa noite a todos. Gostaria também de estar aqui justificando o meu voto, né? Como foi citado pelos colegas vereadores, essa reforma, esse código tributário nosso foi feito em 1986. Então a gente vê o quanto está ultrapassado, está atrasado, né? São 33 anos. Nós estamos aí, infelizmente, vai cair sobre nós, sim. Nós vamos ter que fazer a reforma do código de postura, a lei orgânica, o regimento interno nosso, a planta de valores. Então, infelizmente, temos que atualizar, né, a lei, porque a gente vê a dificuldade que vem vindo aí das administrações. E, como eu citei, são 33 anos de atraso, a gente vê a dificuldade que é nas administrações, né? Eu acredito
que vamos votar muitos outros projetos. Infelizmente, temos que votar e eu voto a favor. Como voto, vereador Paulo Henrique? Assim como os colegas apresentaram as suas razões e justificativas, sobretudo posso falar pelos estudos que as comissões de Constituição e Justiça e Orçamento Público aqui da Câmara realizaram. Foram várias reuniões com a secretária de Administração, com o setor responsável, com o Dr. Fontinelli, que contribuiu com a elaboração deste projeto. E, diante de tudo isso que nós acompanhamos, chegamos hoje aqui para dar a nossa opinião final. E, também, alguns colegas já se apresentaram nos argumentos que acabam sobrando repetições para a gente. Mas eu não posso deixar de manifestar acerca de um projeto tão importante que teve, sobretudo, o seu gatilho quando o nosso município foi escolhido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais como um município deficitário nas questões fiscais, tributárias e entre outras. Então, o município de Itanhandu celebrou um termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas, Tribunal e Prefeitura de Itanhandu. Esse termo de ajustamento de gestão foi feito porque o nosso município não fez o dever de casa. Como vários prefeitos, gestões que por lá passaram, ou seja, mais de 30 anos, não resolveram o que tinha de ser resolvido. E agora sobrou essa bomba que esse prefeito também não pensou duas vezes antes de apresentar à população 2 projetos que abusam financeiramente do contribuinte. Um projeto foi retirado, mas ele foi lido, ele foi apresentado e nós sabemos os valores abusivos que lá estão. Então, diante disso, resta na mão de cada vereador tomar a sua decisão, a qual eu sempre respeitei e vou continuar respeitando, assim como peço respeito pelo meu voto, porque cada vereador tem um entendimento, mas eu também não posso concordar com um abuso desse. E hoje foi muito bem estudado e esclarecido, como, por exemplo, eu, vereador Jefferson Rubinho, vereador Luiz Cláudio Luiz Paçoca, estivemos no Tribunal de Contas em Belo Horizonte e tão bem nos foi explicado pelos técnicos que lá trabalham e visitaram o nosso município, da situação que se encontra. Né? Como o próprio vereador Luiz disse, parafraseando, que isso não é bom para o município. Né? Isso não é legal para o município celebrar um termo de ajustamento de conduta, é porque teve uma conduta inadequada. E diante disso, nós temos aqui o cadastramento. Foi dito a todos nós vereadores que participamos desta reunião pela Secretaria de Administração e seus funcionários, que 30% da população aproximadamente não paga IPTU, porque não tem o nome e o CPF na prefeitura. Ou seja, uma coisa tão simples de resolver, pelo cadastro das pessoas do PSF da saúde, por contratar um serviço que possa solucionar esse problema. E isso vai continuar acontecendo, porque os valores vão aumentar, mas não vai solucionar o problema do cadastro. Então, ou seja, um serviço pela metade. Além desta questão do cadastramento, nós vemos que o índice desigual, ou seja, o UFM, a unidade fiscal do município, de 5,13, está maior do que a inflação acumulada do INPC de hoje. Né? Ou seja, nós estamos aumentando mais do que um índice oficial, o que possivelmente possa acontecer, mas que dá um susto a todos nós munícipes, que não vimos ser gerado nenhum emprego em massa em nosso município, que não vimos empresas se instalando no nosso município, mas estamos vendo os impostos aumentando e futuramente chegando à casa da nossa população. Um aumento, como nós estamos vendo e podemos estudar no projeto, de algumas taxas que o município jamais cobrou e agora está vindo cobrar.
A iluminação pública do nosso município, que cada rua é um preço e não existe um padrão para ser cobrado a não ser aquele que cobra de acordo com o consumo de cada munícipe, mas que nós vemos que em vários bairros nem lâmpada, nem poste existe e a pessoa paga iluminação pública, como aconteceu nos bairros rurais, que nós vimos isso aqui. Vários bairros com apagão e com iluminação em péssimo estado e paga iluminação pública. O centro melhor iluminado que outros bairros e o valor acaba sendo o mesmo. Então, diversas injustiças que acontecem e esse projeto não corrige. E também vemos aí este aumento da água em 15%, mais o FM que será cobrado para casas com até 60 metros quadrados. Então, nós vemos a pessoa, o munícipe, o morador, o trabalhador, que menos tem condições, pagando um grande aumento em suas contas, como se já não existisse tanto imposto para ser pago. E diante de todas essas considerações, das considerações feitas pelos colegas, das considerações feitas pelos técnicos da prefeitura, os quais eu respeito pelo trabalho, mas tenho o direito de discordar do que apresentado no projeto está. E dessa forma eu voto pela rejeição do projeto. Como voto, o vereador Sérgio Adriano Ferraz. Sou a favor. Nós temos um momento de empate aqui. É necessário deixar claro alguns pontos. O que os vereadores comentaram aqui, alguns vereadores comentaram até o momento, desse termo de ajuste de gestão que o Tribunal de Contas fez com o nosso município, e que falam que o município de Tenhandu está deficitário quanto a isso, é uma grande verdade. Significa que todos os prefeitos que passaram de 1980 até cá não mexeram no Código Tributário de Tenhandu. Não corrigiram, não fizeram as adequações que deviam ter feito. E o Tribunal de Contas, que é quem fiscaliza os municípios no nosso país, no nosso caso o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele veio aqui em Tenhandu, observou e viu que nós estamos péssimo nesse sentido de tributação de imposto. E fez um termo, um documento, para que o município corrigisse as suas questões deficitárias. O que os vereadores estão falando nada mais é de que nós temos que aprovar esse Código Tributário. Nós temos que agir nesse sentido. Eu preciso deixar claro algumas coisas aqui, que imposto é uma coisa e taxa é outra coisa. Taxas geralmente são pequenas taxas que se cobram por serviços públicos, é verdade. Imposto, IPTU, essas questões nós não estamos mexendo nesse projeto que nós estamos votando aqui hoje. É importante a população saber que nós não estamos reajustando diante do que o Tribunal de Contas espera de nós, para que nós ajustemos. Porque é muito verdade que chegou um projeto aqui, que chama Planta Genérica de Valores, para que fosse votado ainda esse ano, que o Executivo mandou para cá, que foi elaborado por uma comissão técnica de pessoas que nem fazem parte da Prefeitura, quais sejam o Lucinho do Cartório, o senhor Beratan Caldas, e uma série de outros técnicos que ajudaram nessa elaboração, para mostrar que realmente o nosso Código Tributário e até a nossa planta de valores é muito retrógrada, é muito antiga, inadequada. Ninguém aqui é a favor de aumento, seria um absurdo falar isso. Mas nós temos responsabilidade com o município, com o poder legislativo de Tenhandu. Isso aqui é uma Câmara Municipal, isso aqui é um poder do município. O Tribunal de Contas, que é um órgão sério, o que fiscaliza o município, vem e fala que o município precisa mexer nessas questões. E aí chega aqui e nós vamos falar assim, não, nós não vamos mexer não, vocês estão errados. Então, eu estou fazendo um cálculo aqui, porque talvez das taxas que está se falando que aumentaria de 5%, uma casa de 60 metros quadrados, que paga em média aqui em Tenhandu R$15 de água, a outra paga 19, eu moro numa casa humilde e eu pago R$19 de água por mês. Esse 5% daria, eu deixaria, se aprovado, deixaria de pagar 19, passaria a pagar 21,85. É um aumento esses 15% em cima, 15%. Tem casa que é menos. O Éder fez uma conta aqui de uma casa de R$15, se não me falha a memória a casa que ele reside, que um aumento de 15% em cima é R$1 de reajuste. Então, assim, é dinheiro, realmente é dinheiro. Eu não queria pagar R$1 a mais a partir do ano que vem. Mas nós estamos aqui para corrigir as questões do município. A população que reclama
de falta de qualidade de saúde, de falta de qualidade de educação, de falta de atendimento, de limpeza pública, é a que precisa entender que para o município prestar serviço ele tem que arrecadar dinheiro. É muito ruim pensar dessa maneira, mas é matemática. Se nós temos dinheiro na nossa casa, se eu recebo X e eu quero comprar laranja, feijão, arroz, macarrão, tal, tudo isso aí, com X eu consigo. Mas se eu quiser fazer churrasco todo final de semana, eu já preciso ganhar um pouquinho a mais. E para que a prefeitura melhore os seus serviços, é necessário que algumas correções sejam feitas. O Tribunal de Contas entende dessa maneira. 3 vereadores que nós temos aqui no plenário da Câmara hoje já falaram, eles estiveram lá no Tribunal de Contas. E eles sabem da seriedade que é e da importância que são essas questões. Então, por tudo isso e por entender que o município precisa disso, o município está retrógrado, pelo menos 30 anos atrasado nessas questões, e que não estamos aumentando grandes porcentagens de valor em cima de IPTU e de outros impostos, e que aí sim nós precisaremos discutir esse assunto no ano que vem, e é por isso que eu não deixei votar esse projeto esse ano, eu retirei da pauta, porque esse sim vai aumentar o bolso do contribuinte, esse que será votado provavelmente no ano que vem, se a Câmara entrar num acordo e depois de audiência pública com a comunidade, esse sim vai impactar muito nos bolsos da população e nos cofres do poder público. É também a vontade do Tribunal de Contas, o desejo do Tribunal de Contas, mas a Câmara será soberana para decidir nesse momento. Quanto ao Código Tributário, eu considero que ele é necessário e bom, e por isso aprovo. Presidente, o senhor me permite? Rapidinho, por favor. Sabe por quê? Acho que é a segunda vez que isso acontece, que é o seguinte: quando Vossa Excelência usa da palavra como vereador dando sua opinião do voto, o senhor se refere ao voto dos outros vereadores. Acho que é a segunda vez que o senhor fez isso aqui hoje. Eu acho que, se essa é a sua intenção, que o faça da tribuna. Porque, como presidente, o senhor tem uma função aí muito mais nobre do que questionar os votos dos vereadores. E se a opinião do senhor é que não aumenta nenhum imposto, como o senhor bem disse, a matemática explica, e aí, se for o caso, em outra oportunidade a gente senta e discute, mas esse Código Tributário aumenta todos os impostos, todas as taxas para o próximo exercício. E eu respeito a opinião de Vossa Excelência se penso o contrário. Mas eu acho que, como presidente, justificando o seu voto, que não fica legal o senhor citar os votos dos vereadores. E como o senhor citou nossa visita ao Tribunal de Contas por termo de ajuste de gestão, quero dizer para o senhor que eu li esse termo várias vezes, e uma das coisas que está lá também para o município fazer é o recadastramento dos contribuintes. Muito obrigado pela parte. O que certamente vai acontecer através do georreferenciamento. O município de Itenandu está contratando uma equipe da Unifei, que é a Universidade de Itajubá, para que faça com drones esse levantamento em cima das residências do nosso município. Presidente, aí eu tenho que novamente interromper Vossa Excelência, porque estivemos numa reunião com a secretária Maria Aparecida e ela falou que o município não ia fazer esse serviço porque não tinha recursos. Mas vai fazer. Parabéns para o município. Passando à discussão e votação do projeto de lei número 092 de 2019, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal, que autoriza a concessão de subvenção, contribuição durante o exercício de 2020 e da outras providências. Esse é um projeto que será lido os pareceres agora das comissões, um projeto que o município pretende autorizar repasse às entidades, recursos para a PAN, para a PAI, para o asilo e também recursos para a Fundação Itenanduense, se assim essas empresas passarem no chamamento público, que certamente ocorrerá no nosso município. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de Parecer pela Constitucionalidade, Legitimidade, Técnica Legislativa e Numérica estão de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. A comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde. Sendo projeto de competência da comissão, se trata de matéria constitucional de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Vamos iniciar a discussão e votação. Vereador Ferraz, nós vamos iniciar a discussão e votação, só um minutinho.
Como vota o vereador Éder? Antes o parecer da assessoria jurídica. Trata-se de projeto de lei que pretende autorizar as concessões, subvenção e contribuição durante o exercício financeiro de 2020 às instituições e entidades específicas que menciona ou aquelas cujo objeto desenvolvido se enquadre nas atividades previstas no referido projeto, após o devido chamamento público a rigor na Lei Federal 13.019 de 2014, alterada pela Federal número 13.204 de 2015. A concessão de subvenções sociais e econômicas pelo Estado tem assento nas disposições da Lei 4.320/64, como se constata no artigo 20, parágrafos 2º, 3º e 6º do artigo 16 a 19, sendo também mencionados na Lei Orgânica deste município, a exemplo no artigo 33, inciso 5º, a linha A. Em termos conceituais, segundo a Escola de Araldo Costa Reis, as contribuições são transferências correntes para as entidades sem fins lucrativos em razão da sua atividade de caráter social, para as quais não se exige contraprestação direta de bens e serviços. O seu valor, por ser aplicado em despesas correntes, a de capital, de atividades meio e fim, no que respeita à aplicação de despesas de capital, este tipo de transferência dependerá da lei especial anterior, da lei orçamentária, a fim que se possa concretizá-la. Já as subvenções destinam-se a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado, são transferências destinadas a cobrir despesas de custeio às entidades beneficiadas, dentre elas estão as subvenções sociais que se destinam a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. É fundamental que, nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenção social visa sempre a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetos revelar-se mais econômica. Relativamente às subvenções sociais, creio o raciocínio bastante similar e até idêntico se aplica a contribuição salvaguardas às medidas que for o caso. Permito parafrasear o ensinamento renomado doutrinador dos ramos direto, tributário e financeiro, Kiyoshi Harada. Segundo o professor, a lei de responsabilidade fiscal com escopo de prevenir abusos e desvios da destinação de recursos públicos para o setor privado, de um lado, prescreveu requisitos básicos e fundamentais conforme a locução do seu artigo 26. A lei difere das demais, caracterizadas por serem genéricas, abstratas, constantes ou perenes. A lei orçamentária é uma lei de efeito concreto para vigorar por um prazo determinado, a saber, de 1 ano, fato que o ponto de vista material retirar-lhe o caráter da lei. Exatamente essa peculiaridade levou parte da doutrina a sustentar tese no orçamento do ato condição. O certo é que o orçamento, continua o jurista, é uma lei ânua, de efeito concreto, que estima as receitas e fixa as despesas necessárias à execução da política governamental, que seria o plano de ação. Por isso, a inclusão das despesas de subvenção social na lei orgânica anual apresenta simples autorização legal de despesa, não gerando direito subjetivo material ao beneficiário dessa inclusão. A lei, a exemplo da LOA, é mera lei autorizativa, não tendo o condão de criar obrigações para o poder público. Vale dizer que não gera direito subjetivo material ao beneficiário da subvenção. O beneficiário tem apenas expectativa de direito. Poderá vir a receber os recursos financeiros consignados na LOA ou poderão não receber esses recursos. Tudo à discrição do poder público, conclui o autor. Quanto à iniciativa do projeto de lei, não detecta o vício, posto que observada a iniciativa privativa do prefeito a rigor no artigo 44, inciso 4º da Lei Orgânica. No tangente ao texto técnico nacional, entendo que estão adequados, também pelo fato de verificar a concessão de subvenção subsume as inovações trazidas pela Lei Federal 13.204 de 2015, alterando pela Lei 13.019 da Lei de 2014. A disciplina contínua no Decreto Federal Regulamentador número 8.726 de 2016, no que se refere à necessidade de chamamento público das instituições ou entidades interessadas mediante a formalização de termo próprio. Destarte após apreciação e parecer favorável, douto Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final, opinando obrigatoriamente Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, e ouvida convenientemente a Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde, seja o projeto encaminhado ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer aprovação por maioria simples. Uma vez aprovado, seja remetido ao CAID para sanção e promulgação. Já tendo lido o parecer das comissões, como vota o vereador Éder? Aprovo. Vereador Beni? Aprovo. Vereador Rubinho? Aprovo. Vereador José Aldair? Senhor presidente,
Gostaria de justificar meu voto a respeito desse projeto de lei. Nós, como membros da comissão, fizemos, como já foi dito em reuniões anteriores, mas é bom que fique novamente registrado na hora da manifestação, que é um projeto que já foi incluso as respectivas dotações orçamentárias no orçamento geral do município. Pois bem, aqui lá foi criação de despesa dentro de uma classificação orçamentária. Agora, a autorização para que o projeto, a utilização do recurso público, é esse projeto que dá o aval. Pois bem, sendo esse projeto que dá o aval, nós trabalhamos muito com as entidades beneficentes que prezam um grande serviço para a nossa comunidade com relação à APAI, uma instituição que sempre trabalhou para o município, atendendo crianças com portadores de deficiências, enfim, não só crianças, como todos jovens, adultos, um trabalho magnífico. Temos o asilo também, que dedica um trabalho espetacular. Tem a PAN, que cria da parte dos animais, de proteção, enfim. E temos a Fundação Tem a Doença também, que é um suporte que o município tem. Ou seja, ela tem um projeto educacional, tem um projeto cultural. Eu entendo que a parte de desportos, que é o esportivo, também contribui muito para o aprimoramento do esporte do município. Então, ela seria um suporte para o município de contratar serviços complementares, ou seja, onde o município ficaria muito mais caro se a prefeitura contratar e seriam feitos através da entidade. Mas que nós não podemos continuar utilizando a entidade como um suporte para a contratação de mão de obra, para a gente fugir de concurso público, para outras finalidades, colocando outros atendimentos que não são esses específicos. E nós temos também um trabalho muito importante, que é da parte do atendimento social e também na parte rural. Essa que é a minha preocupação com relação à execução desse trabalho pela entidade fundação. O porquê? Que o estatuto próprio dela, ela diz que o objetivo da fundação é para cuidar da parte educativa extracurricular, com cursos profissionalizantes, da parte cultural, enfim. Mas nada encontrei e nada vejo de que maneira que a atividade rural seja desenvolvida por ela. Mas isso é um problema que o município, a gestão, entre entidade e fundação, se ela se julga com poderes para executar tal fim, então entendo que essa autorização para nós, ela não especifica que seria a entidade fundação que seria a executora desse projeto. Esperamos que ela ou outra entidade venha a ser beneficiada para que execute tal trabalho, mas pelo que fica caracterizado, é a fundação sim que é a executora, mas, apesar de não mencionar que ela é a executora desse programa da questão rural. Mas, diante de todas essas considerações, vejo que precisamos, sim, ao longo do tempo, nós, cada dia que passa, a legislação vai nos sendo ajustada e precisamos ajustar. A administração, vejo que tinha compromisso, ou tem compromisso, de começar a adotar medidas para que a nossa entidade seja realmente com o objetivo que ela foi criada, que o estatuto dela determina, que ela manda. Eu vejo que ela não poderia ser tratada como fomento, e sim como receber subvenção social propriamente dito. Enfim, então muita coisa que tem para se regularizar, mas como o projeto é num só e que beneficia outras entidades como um todo, não é porque esse entendimento que eu tenho que vai prejudicar o andamento. Pelo contrário,
vejo que é importante o administrador que atente por essas situações, que isso é uma grande responsabilidade daquele que está administrando. Mas, apesar de que vejo que o reajuste para a fundação hoje é muito maior do que outras entidades, se chegou a esse percentual, se pôde pagar, é porque existe recursos para tal, enfim, é um projeto que está em andamento, mas vejo que ele é viável, sim, dentro das considerações que eu fiz, desde que sejam observadas todas essas situações. Meu voto é pela aprovação. Vereador Luiz Cláudio. Presidente, em relação ao projeto número 92, que eu tenho a dizer o seguinte: com os estudos na comissão e com o recebimento de todas as instituições aqui para tratar do assunto, surgiu a mim a dúvida da questão da fundação ser um ente de entidade privada. No parecer que nós solicitamos, em letras claras ao IBAN, ele não respondeu à questão do recebimento de recurso em relação à fundação privada. Naturalmente, as subvenções que estão sendo votadas aqui são para todas as instituições, Lar dos Idosos, APAI, Hospital, APAN e Fundação. Então, como é um projeto importante do ponto de vista do bom andamento das instituições, mas com a dúvida da questão da legalidade em função do ente privado. E com as orientações que recebi, eu vou votar esse projeto favorável, mas desde já adiantando que levarei esta lei aprovada, com todos os seus incisos, com todas as instituições que recebem estas subvenções, para análise do Ministério Público e análise do Tribunal de Contas do Estado. E com isso, eu aprovo. Manuel Vicente. Aprovo. Vereador Paulo Henrique. Aproveitando também para realizar as considerações, as comissões estudaram os projetos, e esse projeto de número 092 nos causou muita dúvida com relação ao repasse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a Fundação Itanhanduense, uma vez que dentro do Estatuto da Fundação não está o desenvolvimento econômico como seu objetivo principal. E nas entrelinhas, algumas pessoas interpretam que sim, mas no entendimento que pudemos realizar através dos estudos, eu entendo que não poderia. Então foi onde nós buscamos o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o qual presta serviço de assessoria jurídica para esta casa, e através desse parecer jurídico, retirar a nossa dúvida, também através do parecer jurídico do nosso assessor, Dr. Rafael. Diante de nenhum dos pareceres apontar esta questão, nós, para não prejudicar também as instituições e também pensando na legalidade, nós aprovaremos o presente projeto, mas com a ressalva de que o Ministério Público precisa estar atento a esta questão, sobretudo pelo orçamento da Fundação Itanhanduense, que é de mais de R$1 milhão, R$1.200.000 é alguma coisa, para o exercício 2020, sendo um orçamento muito maior do que muitas secretarias da Prefeitura Municipal. Eu entendo que alguns serviços poderiam ser prestados pela própria secretaria, não havendo a necessidade de repasse para a Fundação. Mas, pelo exposto, com certeza teremos um entendimento final
sobretudo pensando no benefício às nossas entidades, em especial a APAI, que este ano não recebeu nem um centavo do município, pelos motivos já expostos. Nós gostaríamos de aprovar esse projeto para que ele possa ser legal. Futuramente, no chamamento público, cada entidade tem a sua responsabilidade de apresentar um plano de trabalho bem feito, de acordo com a legislação, de acordo com o que se pede na lei do EMIROSC, e dessa forma, possivelmente, recebendo esses valores. Nós sabemos que o município sozinho não dá conta de realizar todos os serviços, e por isso é muito importante que o município tenha a APAI, o asilo, o hospital, a APAN e várias outras entidades que possam prestar esse tipo de serviço no âmbito da administração pública. E dessa forma eu aprovo o projeto, com a ressalva de que ainda vamos finalizar um estudo final com relação ao que vem sendo praticado no município. Vereador Ferraz. Eu também aprovo. Declaro aprovado o projeto de lei 092, a unanimidade dos votos, passando a discussão e votação do projeto de lei número 102 de 2019, que dispõe sobre a suplementação de crédito especial no valor de R$ 40.907,74. Parecer da assessoria jurídica de número 100. Trata-se de projeto de lei autografado pelo chefe do Executivo, pretendendo autorização para abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeira apurado em balanço do exercício anterior. O reforço da dotação aberta por crédito adicional especial na forma da Lei Municipal 1170 de 2019, bem como a modificação textual no preâmbulo e a revogação de dispositivos específicos. A abertura de créditos adicionais suplementares encontra aso nas disposições da Lei 4.320/64, a saber, nos artigos 40 e seguintes, havendo também previsão na Lei Orgânica do Município, a exemplo do artigo 127, inciso 5º, servindo para reforço das dotações orçamentárias, quando dispõe o artigo 41, inciso 1º da sobredita Lei das Finanças Públicas. A abertura dos créditos adicionais, acerca da abertura dos créditos adicionais, como ora pretendido, o TCE admite ser perfeitamente possível sua abertura desde que condicionada à autorização legislativa. Sua abertura por imperativo da sobredita Lei 4.320, reforçado pelo entendimento da Corte de Contas, além da devida autorização legislativa da exposição à necessidade do gasto e da demonstração de insuficiência da previsão, depende também de indicações de recursos disponíveis. Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, não detecto vício, posto que observada a iniciativa privativa do prefeito. No tangente ao texto técnico redacional, entendo que estão adequados. Destarte após apreciação e parecer favorável, dota a Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final, opinando obrigatoriamente a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos e ouvida convenientemente a Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde, seja o projeto encaminhado ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer aprovação por maioria simples, por se tratar de projeto de lei ordinária. Uma vez aprovado, seja emitido ao CAID para sanção e promulgação. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A comissão de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica legislativa e numérica estão de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Comissão de Assistência, Educação, Meio Ambiente e Saúde. Sendo projeto de competência da comissão se tratando de matéria constitucional de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Como voto, vereador Éder. Aprovo. Vereador Beni. Aprovo. Vereador Rubinho. Aprovo. Vereador José Aldair. Senhor presidente, projeto em análise, que já está sendo em votação, foi por mim também analisado e avaliado como membro da comissão, tecnicamente está de acordo com a legislação, meu voto é pela aprovação. Vereador Luiz Cláudio. Todos os projetos financeiros e contábeis que nós vamos votar daqui para frente foi estudado por mim e pelas comissões e essa justificativa serve a todos, eu aprovo. Vereador Manuel Vicente. Aprovo. Vereador Paulo Henrique. Projeto estudado e em entendimento pela legalidade e constitucionalidade, aprovo. Vereador Ferraz. Aprovo. Declaro aprovado o projeto de lei número 102, passando a discussão e votação do projeto de lei número 103, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 360 mil.
O parecer das comissões. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. Comissão de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica legislativa e no mérito estando de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Como voto, vereador Éder. Aprovo. Vereador Beni. Aprovo. Vereador Rubinho. Aprovo. Vereador José Aldair. Passando, então, ao vereador Luiz Cláudio. Pelos motivos já expostos, aprovo. Vereador Manuel Vicente. Aprovo. Vereador José Aldair Marinho. Pela aprovação. Vereador Paulo Henrique. Aprovo. Vereador Ferraz. Aprovo. Declara aprovado o projeto de lei número 103, passando a discussão e votação da resolução 003, apresentado pela mesa diretora, que autoriza o cancelamento de dívida passiva da Câmara Municipal referente ao exercício de 2018 no valor de R$ 5.030, restos a pagar não processados e da outras providências. Leitura dos pareceres. Parecer da Assessoria Jurídica de número 99. Trata-se de projeto de resolução autografado pela mesa diretora, pelo qual se pretende a anulação da dívida passiva devidamente empenhada, porém não processada e inscrita em restos a pagar, já que datada do exercício financeiro de 2018. Nos termos do artigo 36 da Lei 4.320/64, os restos a pagar são definidos da seguinte forma: consideram restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se processadas das não processadas. No caso das despesas discriminadas do projeto da resolução sob análise, não é possível cogitar qualquer abuso por parte da gestão financeira deste legislativo, até mesmo porque existem os recursos para a realização da despesa, tanto no exercício de 2018 como no fluente exercício. A Câmara contava e conta com efetiva possibilidade de pagamento de tais valores. O que ocorreu foi simplesmente o empenho dessa despesa em exercício anterior, contudo sem a entrega do bem ou serviços pelos contratados, fato esse que autoriza o cancelamento da dívida, que é precedido do cancelamento ou anulação das notas de empenho na forma do artigo 35 caput do Decreto Federal 93.872 de 86, assim dispõe. O empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de dezembro. Diante disso, a assessoria entende perfeitamente possível, viável e oportuno o cancelamento da dívida em questão. Quanto ao texto técnico nacional, entendo que estão adequados. Destarte após a apreciação, parecer favorável da outra Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final, opinando obrigatoriamente Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, seja o projeto encaminhado ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer aprovação por maioria simples. Em caso de aprovação, a resolução será promulgada pelo presidente da Câmara, que mandará publicá-la nos termos do artigo 38, inciso 4º e 5º do Regimento Interno. É o parecer sob censura pela legalidade e juridicidade do projeto de lei, pugnando por sua normal tramitação legislativa. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. Comissão de parecer pela constitucionalidade, legitimidade, técnica legislativa e no mérito estão de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Como voto, vereador Éder. Aprovo. Vereador Beni. Aprovo. Vereador Rubinho. Aprovo. Vereador José Aldair. Senhor presidente, nós estamos ajustando através de nós vereadores, autorizando regularizar uma situação que realmente, de acordo com a lei, determina que esse processo seja encerrado, uma vez não utilizado tais recursos. E antes de eu manifestar, só pediria a Vossa Excelência, na condução da nossa presidência dessa casa, de atentar, de acelerar e atender às nossas reivindicações, para que a transmissão das nossas sessões seja colocado através do órgão oficial, através da mídia social, do Facebook, que hoje é muito utilizado pela nossa comunidade. Isso facilitaria o nosso elo, a nossa transparência dos atos nossos, de Vossa Excelência, da nossa Câmara, de acordo com a legislação. Mas o meu voto é pela aprovação. Vereador Luiz Cláudio. Aprovado, presidente. Vereador Manuel Vicente. Aprovo. Vereador Paulo Henrique. Aprovo. Vereador Ferraz. Aprovo. Declara aprovado o projeto de resolução 003 e não havendo mais vereadores se manifestar nesse assunto tratar, declara a sessão encerrada, convocando a todos para a próxima sessão extraordinária que se realizará na sequência, de forma